Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais um conteúdo patrocinado pela Bplay. No momento que esse vídeo está indo pro ar, vai começar os jogos da Liga dos Campeões, mas mais do que isso, hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro, tanto Série A quanto Série B. Então vão ter várias oportunidades para você ir lá na Bplay Paraná e fazer sua apostinha, uma casa de apostas feita exatamente para você, torcedor, que hoje se identifica cada vez mais com o futebol paranaense e tudo mais. Mas lembrando que a Bplay tem todos os mercados possíveis e impossíveis. Gente, a gente vive um momento de uma guerra conceitual, né? Eu gosto quando esses debates surgem, tá? Eu gosto bastante quando a gente tem esses debates falando mais alto, porque eu acho que no final das contas são debates necessários. Eu acho que existe muito debate vazio, mas quando a gente fala sobre como o time deve jogar, qual é a melhor maneira do time jogar, é algo que me empolga. E hoje existe uma ideia que o Atlético é um time que tem que ter mais posse de bola. Um Atlético que não vem sendo dominante nesse quesito dentro da Série B, é um time que, em muitos momentos, abre mão da posse de bola, isso é fato. Ah, Thiago, mas o Atlético não tem elenco suficiente, não tem jogadores suficientes para ter a posse de bola durante muito tempo. Mas o América Mineiro tem? Não faz sentido, né? Não faz sentido. O trabalho do William, esqueci o nome dele, talvez o William Godoy, do América Mineiro, ele só valoriza mais o ficar com a bola. Ficar com a bola é um estímulo, futebol é um jogo de estímulo. Você trabalha com jogadores para os mais determinados cenários de jogo, você tem a bola. E hoje existe uma cobrança muito grande dentro do trabalho do Barbieri de ter a bola. E quando ele vem na coletiva e fala que, por exemplo, no segundo gol a gente estava atacando, é porque a gente estava tendo a bola no momento de desespero. A gente não estava tendo a bola no momento consciente. A gente optou ter a bola porque a gente tomou um empate. Se a gente não tivesse tomado empate, a gente continuaria sem a bola. E olha que eu nem acho que ontem ele errou muito no fato de não querer ter a bola. Acho que a gente está falando de um profissional que, cara, ele tá numa condição ali, querendo ou não, que ele precisa tomar decisões, o fato é esse. E nesse cenário de tomar decisões, ele optou dar a bola para o time que não sabia o que fazer com a bola, mas ele cometeu vários erros nesse processo. Mas acho que ontem, mais uma vez, fica muito claro que, pra gente ter a bola, pra gente controlar o jogo a partir da bola, pra gente controlar as ações a partir da bola, puta, bicho, a gente tem uma dependência muito clara que é de um jogador, que é de Bruno Zapelli. Enquanto o torcedor não entender que o jogo protagonista do Atlético é sinônimo de Bruno Zapelli, a gente vai continuar vulnerável. Enquanto o torcedor do Atlético não entender que o Atlético depende de Bruno Zapelli para ter a bola, para atacar um bloco baixo, para manter a posse no campo adversário, cara, assim, é o jogador que tem não só mais essas características, mas é o jogador que tem mais esse talento. De ontem foi um roteiro muito complicado no sentido de a gente precisava ter a bola, o comando do jogo, de alguma forma, era nosso, mas o Bruno Zapelli tomou uma pancada logo no início do jogo que fez com que o Atlético perdesse esse controle da partida a partir do Bruno Zapelli. Só que quando a gente não tem o controle da partida a partir do Bruno Zapelli, você sabe o que acontece? Você não tem ninguém para substituir nesse cenário. A gente sempre falou que o João tem características diferentes. Ah, mas era para entrar o Juliano? Também não sei. Também não sei. Porque o Zapelli, ele tem um lado positivo dele, muito técnico, muito diferente com a bola, muito desequilibrante. E eu não quero, duvidar dele em nada nesse sentido. Mas é o Zapelli que ele deixa algumas vulnerabilidades defensivas ali por não ser um cara tão competitivo sem bola. E o que isso significa? Que você precisa ter uma entrega muito alta, e ontem foi mais um jogo que o Bruno Zapelli participa de gol. A gente fala de 5 participações diretas de gol, mas se você pegar participações indiretas, como aconteceu ontem, que ele não dá nem uma assistência nem faz o gol, mas participa muito, então assim, é desequilibrante. E, cara, a gente precisa, cara, no final das contas é isso, existe uma Zapelli dependência. Só que o torcedor do Atlético, valorizava outras coisas. Ah, mas o Zapelli corre, o Zapelli não disputa. A gente tem jogadores para isso. Acho que essa cobrança faz sentido pro Filipinho, pro Raul. O Zapelli é o cara do refino técnico. E desculpa, você não consegue ser protagonista, você não consegue valorizar a posse de bola
Se esse refino técnico ele não tiver em dia. Se esse refino técnico ele não estiver falando mais alto. Se esse refino técnico não tiver presente na sua equipe, ponto. Esse refino técnico precisa estar presente na sua equipe e ele está a partir do Bruno Zapelli. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande sobre uma possível ditadura do jogo de posse de bola. Não é a única maneira do Atlético jogar. O Paris Saint-Germain, quando precisa dar bola para o adversário jogar em transição, joga. O Barcelona faz isso. Então, em muitos momentos, o Atlético pode dar bola para o adversário para ter transição. A transição do Atlético foi péssima ontem. Mas eu acho que para todos os cenários, o Zapelli qualifica os nossos jogadores. Para o cenário de transição, é o cara que consegue botar essa bola em profundidade, ótimo. E para um cenário de mais controle, aí é quem tem um ímã no pé. É quem trabalha melhor as jogadas. É quem organiza melhor o time. Quando o Zapelli chega no Atlético no meio de 2023, ele tem mais companhia, né? Ele tem o Vitor Bueno ali, ele tem o Fernandinho ali. Hoje, bicho, ele não tem ninguém. Ele depende ali de algum momento do Velasco se aproximar, mas também não é aquele cara de controle, é um cara que vai participar de zonas de construção, mas muito mais para acelerar a jogada. O Luiz, um cara muito mais voltado para finalização. Os volantes não auxiliam nesse sentido. Agora, com a volta do Esquivel, pode ser que a gente tenha mais um camisa 10 da equipe jogando pelo lado, mas o Zapelli joga extremamente sozinho. O que, de alguma forma, aumenta a dependência em relação a Bruno Zapelli. E o que, de certa forma, potencializa esse cenário da gente olhar para o Zapelli e a gente falar o jogo que o torcedor quer ver, o jogo que o torcedor quer sentir, passa pelo Bruno Zapelli. Então, assim, a Zapelli dependência é cada vez mais uma realidade. A Zapelli dependência assim, vai perdurar enquanto esse cara estiver no clube. O que eu posso dizer para vocês é mais ou menos isso. Enquanto o Bruno Zapelli estiver no clube, eu acho que o Atlético vai de alguma maneira depender do Bruno Zapelli. É um talento muito acima de qualquer outra coisa que a gente tenha dentro do Atlético. E desculpa, eu acho que o time deveria ser montado para de alguma forma potencializar o Zapelli. E volto a dizer, hoje ter um ponta que ataque ao espaço potencializaria o jogo do Zapelli nesse sentido de fazer a gente ter profundidade, explorar profundidade, ter mais campo, atacar até o fim. E óbvio, jogadores que no entorno dele ajudam ele nesse sentido de controle de jogo, de posse e de tudo mais, que também é muito importante. Também é muito, muito, muito importante. Nada que a gente já não sabia, mas cada vez ficando mais claro, principalmente para os haters. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.